falar da saúde, do preparo físico, de fazer exercício físico durante o período de inverno. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o preparador físico, o Anderson Moraes. Seja bem-vindo, Anderson. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Obrigado Anderson, acho que o mais clássico para a gente começar o nosso papo é a gente perder a vontade de fazer exercício físico no inverno. É normal isso, não é? Como é que a gente lida com essa falta de vontade de fazer exercício no inverno? Sim, é um período que é um pouquinho, vamos dizer assim, chatinho, preguiçoso, né? As temperaturas caem, mas é um período que, devido a isso, também é muito importante dar essa atenção à atividade física, né? O período de inverno é um período onde o nosso corpo ele acaba tendo vasoconstrições, onde ele acaba tendo que brigar com muitas defesas imunológicas, né? Então é um período de muita tensão no inverno. E a gente perde rendimento no inverno ou é uma sensação que a gente tem? Quando a gente vai treinar, parece não ter o mesmo rendimento de quando está no verão? Não, se você fizer um bom preparo para a atividade física, fizer um bom aquecimento, né? Um aquecimento não só muscular, mas um aquecimento onde você vai preparar toda a parte cognitiva, toda a parte de alerta do teu corpo, você não vai sentir essa sensação. O problema é que às vezes a gente vem com aquele corpo meio preguiçoso, vai pro treino ali frio ainda, então fica até, digamos assim, até ligar o corpo, demora um pouquinho mais. Mas se você já fizer um bom preparo para a atividade física, você já vai entrar tendo uma performance que não vai ter diferença, né? Queria falar um pouquinho mais dessa questão do aquecimento. É preciso um cuidado maior com o aquecimento, justamente por isso, porque o corpo está frio, também a temperatura não está boa. Faz o aquecimento normal, como se faz em outros momentos, ou tem que ter um cuidado maior e não deixar de fazer, como você já falou, né? Sim, a gente vai ter hoje muitos praticantes de academia, né? Então existe a atividade física, existe a prática de musculação. Se você vai fazer uma atividade física, é importante fazer o aquecimento, não importa aonde. A musculatura ela fica mais rígida, né? Mais densa, então acaba tendo mais frequência de lesões devido a isso. Então é importante que você faça um aquecimento, faça uma vasodilatação para que os músculos fiquem irrigados e isso melhore a sua atividade, né? E isso vai proteger que você não tenha lesões. Vai fazer um preparo cardiopulmonar também, né? Você não vai chegar, de repente, dar um susto no seu corpo, ele vai sentir, pode acarretar alguma lesão, né? Então, você faz um preparo articular. A pessoa que vai fazer uma academia, ela pode estar aquecendo no primeiro exercício. Então, as primeiras cargas sempre um pouquinho mais leve. Você vai fazer uma corrida, começa um pouquinho mais lento e vai fazendo gradativamente esse aumento, né? Até que o seu corpo esteja preparado. E você percebe que em cidades como Curitiba, que faz muito frio, diminui o número de pessoas que faz atividade física no inverno, ou até mesmo a musculação, como você falou? Sim, nesse período a gente sente, né? Eu tenho uma academia, então também percebo bastante isso. No período de inverno, principalmente nos dias mais chuvosos, acaba caindo a frequência das pessoas. Mas assim, aquelas pessoas hoje a gente já percebe uma mudança, uma evolução. Aquelas pessoas que realmente se preocupam com a saúde, que estão buscando, elas acabam frequentando mais nesse período. Aquelas pessoas, às vezes, que se preocupam um pouco mais com a estética, ele acaba deixando um pouco e se preocupa mais na parte de verão, né? Mas, sim, nesse período acaba caindo um pouco a frequência mesmo. E tem o inverso, alguém que começa a atividade física justamente no inverno? Menor, com certeza, mas tem sim, tem as pessoas que precisam devido à saúde, ou às vezes é um período de férias que ela acaba tendo ali, ela decide começar, né? Ou ela tem aquele start na vida dela que ela realmente enxerga que ela precisa de uma atividade física, precisa melhorar o condicionamento, então ela acaba dando início na parte. Porque na verdade não existe, né, período certo, o importante é começar, então a pessoa acaba tendo isso no inverno e ela procura academia, né? Ou alguma atividade física, não só academia, né? Agora, curiosidade, ontem a gente registrou temperatura em Curitiba negativa, não acontecia isso desde 2021. Então, desde 2021 foi a primeira vez que Curitiba teve uma temperatura abaixo de zero. Como é que foi o dia ontem na academia? Com certeza. O primeiro horário ali das 6 da manhã tava, digamos, só os guerreiros, né? Então, um fluxo bem menor das pessoas no primeiro horário, mas no decorrer do dia ali, conforme vai dando uma esquentadinha, as pessoas vêm. O que acontece é elas mudarem o horário, né? Então, em vez de vir tão cedo, elas acabam deixando para vir um pouco mais tarde ou até à noite, né? E acabam vindo não tão tarde também. Mas dá um jeito de ir. E falando um pouquinho do gasto calórico, como é que funciona o gasto calórico quando você faz exercício no frio? É igual ao verão? É diferente? Como é que funciona? Não, no inverno
o seu corpo naturalmente ele já vai gastar mais calorias, porque ele tem que, né, te proteger, ele vai fazer um aquecimento. Então você vai ter um pouco mais de gasto calórico no teu metabolismo basal, ele aumenta. O metabolismo basal é o metabolismo que a gente tem para o corpo sobreviver, para os órgãos, para a respiração. Então esse sistema ele já aumenta em si no inverno para a própria sobrevivência do corpo. Com atividade física, ele vai aumentar, mas não vai ser tão considerável assim devido ao inverno, né? E vamos falar daquelas pessoas que têm problemas respiratórios ou até mesmo cardíacos. Há alguma restrição, alguma orientação específica para esse público para fazer atividade física no inverno? Com certeza, toda atividade física deve ser feita com supervisão de um profissional, deve ter uma avaliação médica, ver se, né, a gente sempre fala, faça atividade física, mas faça com segurança. Então, é importante que a pessoa, se ela tiver algum problema cardiorrespiratório, ela esteja procurando um médico, ela esteja procurando um profissional para que ela veja se ela pode praticar essa atividade. Mas, no inverno, o que acontece? A nossa circulação, ela diminui. Como eu comentei no começo, existe uma vasoconstrição devido às temperaturas baixas. Quando acontece isso, a gente tem uma má circulação no corpo. Tanto que no inverno existe muito aumento de AVC, problemas cardiorrespiratórios, problemas cardiovasculares, né? Então, com a atividade física, você consegue ter uma vasodilatação, você faz um processo contrário a isso. Você aumenta essa dilatação, aonde aumenta a irrigação sanguínea no corpo, aonde em si você melhora a circulação. Então, pessoas que às vezes têm algum probleminha, que tem um problema de pressão, é importante manter ativa no inverno, né? E um outro grupo que também é importante a gente dizer é o de idosos. A situação é mais ou menos parecida com esse cenário que você falou para quem tem problema respiratório, problema cardíaco. Também esses cuidados valem? Que cuidados a mais? Sim, os idosos, a pessoa que tem um problema já cardiorrespiratório, um problema cardiovascular, ela tem que estar sempre sendo avaliada, né? Ela vai ser avaliada, ela vai estar sendo sempre supervisionada. Ela vai ver sua frequência cardíaca, vai cuidar, porque assim como tem uma necessidade de atingir uma frequência cardíaca, vamos supor, para um emagrecimento, a gente tem que ficar ponderando isso para que ela não ultrapasse muito, né? Cardiorrespiratório. No inverno existem muitas infecções, muitas gripes. Com a atividade física, você consegue ter uma ferramenta que vai te ajudar a combater isso, né? Principalmente, vamos supor, a musculação em si, ou atividades que existe uma contração muscular. Quando você faz a contração muscular, você libera certas substâncias, miocinas, citocinas, e elas são anti-inflamatórias, o que ajuda muito no combate a alguma infecção, alguma enfermidade. Então, do mesmo jeito que é importante cuidar, é importante fazer atividade física, né? Então fica aí seu reforço. A gente conversou aqui com o preparador físico Anderson Moraes, estava falando justamente desses cuidados com a atividade física durante o período de inverno e também essa disposição de manter o cuidado físico com o inverno, não parar. Acho que teve uma fala muito boa do Anderson no sentido que às vezes a pessoa que está preocupada só com a estética para, mas aquela pessoa que está preocupada com a saúde continua fazendo atividade física durante o inverno. Muito obrigado pela entrevista, Anderson. Eu que agradeço a participação.